No próximo capítulo de Terra e Paixão, o mistério de quem tirou a vida de Agatha voltará à tona, e dessa vez com mais pistas que poderão levar Marino aos culpados. Gentil será interrogado pelo delegado e depois de perceber que Petra sabe o que aconteceu no dia da morte de Agatha, Irene vai acabar revelando para uma pessoa tudo o que aconteceu naquele dia, deixando o público em choque com mais uma revelação sobre aquele dia. Além disso, Berenice acabará aceitando a proposta de Antônio e conseguirá descobrir que Aline está num convento. O pai de Caio não perderá tempo e armará um plano terrível para sequestrar a mocinha, mas nem imagina que ao fazer isso, Caio perderá a cabeça e tomará a pior atitude até o momento para destruir seu pai e salvar Aline. Mas antes de continuar, se possível, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte aqui embaixo nos comentários de que cidade você assiste a novela. Agora voltando ao resumo, tudo deve acontecer logo depois de Antônio conversar com Berenice, propondo um acordo com a interesseira para achar Aline. Antônio vai voltar para casa e ao ver Irene, ele fala: "Eu fui falar com a Berenice e agora eu tenho certeza que meu plano vai dar certo." Irene pergunta com ciúmes: "Como assim? O que é que você tinha para falar com aquela perua?" E Antônio revela: "Calma que eu fui a negócios. Eu propus uma bolada de dinheiro para ela se ela descobrir o paradeiro da viúva. Ela vai ser meus ouvidos naquele bar, e uma hora alguém vai deixar escapar o verdadeiro paradeiro da viúva. E o pior é que Antônio está certo, já que Berenice acabará escutando Luana comentando sobre Aline estar num convento com Rodrigo. A interesseira vai chamar Antônio às pressas para dizer: "Tonhão, eu descobri onde a Aline está. Parece que ela tá num convento, se fingindo de freira." Antônio pergunta: "E tem certeza dessa informação?" Berenice conta: "Absoluta. Eu escutei uma conversa escondida da Luana com o Rodrigo. E todo mundo sabe que o Dr. Rodrigo é amigo do Caio e da Aline." Antônio se anima e fala: "Agora essa viúva não me escapa." Enquanto isso, Irene vai voltar a falar com Ramiro depois de ouvir de Petra que por culpa dela, a mocinha não vai poder ficar com Hélio. Irene fala: "Ramiro, por acaso você viu a Petra na fazenda no dia da morte da Agatha?" O jagunço responde preocupado: "Eu não vi não, senhora, dona Irene. Mas por quê?" E ela responde: "Porque ontem a Petra me disse uma coisa que me deixou preocupada. Ela pareceu saber de alguma coisa daquele dia. Mas era só isso mesmo que eu queria te perguntar." Mal sabendo Irene o que ela estaria prestes a descobrir por Graça. A megera vai até o ateliê de Graça, mas verá a mocinha de saída e pergunta: "Oi, Graça, eu queria falar com você do Danielzinho. Tô com uma saudade dele. Será que eu não posso ir visitar ele?" E Graça responde: "Oi, dona Irene. Claro, mas pode ser outra hora. É que eu quero dar apoio pro seu Gentil e pro Jonatas agora." Irene não entende nada e pergunta: "Mas aconteceu alguma coisa?" E Graça vai acabar deixando escapar: "É complicado, mas parece que o seu Gentil tava na fazenda no dia do crime contra a Agatha. Ela devia um dinheiro pra ele e ele emprestou pra ela. Enfim, eu acho que eu já falei demais. Eu preciso ir." Deixando Irene em choque com a revelação.
A megera comenta consigo mesma. Então quer dizer que o gentil esteve lá também nesse dia? Deixando claro que Irene não sabia disso e que essa revelação pode fazer ela ligar todos os pontos desse mistério para descobrir quem foi um dos assassinos de Agatha. Já Marino decidirá ir conversar com Gentil, onde ele pergunta: Seu Gentil, eu queria conversar com o senhor sobre um assunto que a polícia está investigando. E eu recebi uma denúncia anônima de que o senhor esteve na fazenda do Dr. Antônio no dia do crime. Gentil fica nervoso e fala: Seu delegado, eu não fiz nada não. Eu não matei a Agatha. E Marino pergunta: Apesar de conhecer o senhor, eu recebi uma denúncia anônima e preciso fazer essas perguntas. Inclusive, o senhor tem uma arma, aquela que já foi parar nas mãos da Aline. Eu vou precisar dela para levar para balística. Mas a questão aqui é: o que o senhor foi fazer lá naquele dia? Gentil responde: A Agatha tava devendo um dinheiro para mim, que eu tirei da minha poupança para ajudar ela a recomeçar a vida, né? Mas ela enriqueceu depois que casou com o Dr. Antônio e eu tava precisando. Tava sem dinheiro para pagar a fisioterapia do Jonatas. Então eu fui até lá para pedir o dinheiro, já que ela ficou de me devolver. Até porque era para ajudar o filho dela também. Marino questiona: Mas o senhor foi antes ou depois do que tinha acontecido? E Gentil conta: Eu fui depois. Quando eu vi aquela cena, voltei para casa desesperado. Marino fica desconfiado e fala: Tudo bem. Eu acho que já sei o suficiente. Mal sabendo o delegado que os tiros que Agatha recebeu no peito foram disparados pela arma de Gentil. Irene também vai conversar com o pai de Jonatas e assim que Marino ir embora, a megera aparece dizendo: Gentil, acho que precisamos conversar sobre o que aconteceu na minha casa no dia da morte da Agatha. Gentil fala: Eu não tenho nada para falar, ainda mais com você. Porém, Irene vai revelar algo bem chocante ao dizer: Nós dois sabemos muito bem que temos muita coisa para conversar sim. Até porque eu sei que você esteve lá armado. Gentil fica nervoso e fala: O que é que você quer, Irene? Me denunciar como alguém já fez? É porque já ligaram anonimamente pro delegado falando que eu tava lá no local no dia do crime. A megera fica preocupada e fala: A verdade é que tem muita gente envolvida. Até a Petra, a minha filha, me disse umas coisas bem suspeitas. Nesse momento, a conversa dos dois vai deixar claro que eles têm algo em comum e Irene revela: Eu estava lá no dia e eu e você sabemos muito bem quem atirou na Agatha. Enfim, eu não quero ficar relembrando essa história, até porque já foi, a Agatha já morreu, mas eu não posso ser envolvida. Gentil pergunta: E o que você quer comigo? Irene afirma: Bom, até o momento eu só quero que você continue de bico calado. Nós dois agora sabemos quem atirou na Agatha e podemos nos ajudar. Eu posso te dar uma boa quantia para você ficar de bico calado e seguir as minhas ordens caso o Marino volte a falar com você. Com essa quantia você vai poder ajudar o Jonatas a voltar a andar se você quiser. Gentil responde: Tá bom, negócio fechado. Ninguém nunca vai saber o que você fez. Deixando claro que Irene de alguma forma foi mesmo a culpada pelo tiro em Agatha. Enquanto isso, Antônio irá atrás de Ramiro, ansioso para encontrar Aline. Os dois irão até o convento mais próximo na cidade vizinha, onde Antônio fala: Fica de olho, Ramiro, que a gente precisa descobrir se é aqui que essa viúva dos infernos tá enfiada. E não vai demorar muito para Aline aparecer, sendo reconhecida na hora por Antônio, que diz:
Ali, é ela! Eu achei essa desgraçada. Se prepara, Ramiro, que agora a gente precisa de um plano para sequestrar ela. Os dois vão ficar de tocaia e assim que Aline sair do convento para ir ao mercadinho, ela será sequestrada e levada para o meio do nada. Antes de chegarem ao destino, Antônio para o carro, manda Ramiro segurar Aline e afirma: então você achou mesmo que fosse se livrar de mim? Que ia se esconder em algum buraco e que eu não ia achar? Aline pergunta desesperada: o que você vai fazer comigo? O que vai fazer com meus filhos? Por que não me deixa em paz? Me deixa viver a minha vida? E Antônio responde: eu não vou fazer nada demais com vocês. Eu só vou manter você presa até dar à luz a essas crianças. Aí depois eu mando uma pra cada canto, mando pra adoção e você fica livre pra fazer o que quiser, deixando Aline desesperada. A notícia vai chegar rapidamente em Caio depois que Rodrigo receber uma ligação de sua irmã e o advogado ir correndo até Caio pra dizer: Caio, eu nem sei como te contar isso, mas a Aline, ela sumiu do convento. Caio pergunta preocupado: o quê? Você tem certeza disso, Rodrigo? Será que meu pai encontrou ela? E Rodrigo afirma: provavelmente. Ela saiu para ir ao mercado mais próximo, mas até agora não voltou. Caio se desespera e fala: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso encontrar ela. Oh meu Deus do céu, não deixa nada de ruim acontecer com meus filhos e com a Aline. Rodrigo fala: Caio, calma. Se ela foi sequestrada, o Dr. Antônio vai ser preso e vai ter que contar onde é que a Aline tá. Caio diz: você não conhece meu pai como eu conheço, Rodrigo. Ele não vai contar onde ela tá, não vai dar o braço a torcer. Ele vai se fazer de sonso e vai dizer que não tem nada a ver com isso. E sem provas ainda, o Marino não vai conseguir fazer nada. Rodrigo pergunta: mas então, o que você pensa em fazer contra o seu pai? Tem alguma ideia? E Caio afirma: eu tenho sim, mas não vai ser denunciando ele desse jeito não. Eu vou fazer pior. Eu vou destruir ele e todo o império dele. Essa foi a gota d'água, Rodrigo. Ele tem que pagar por tudo de errado e todo o mal que ele já fez e ainda tá fazendo. Caio aparece na delegacia, onde ele fala: Marino, eu preciso da sua ajuda para colocar o meu pai na cadeia, mas dessa vez de forma definitiva. Marino pergunta: mas você tem alguma denúncia para fazer? O Dr. Antônio cometeu mais algum crime? E Caio conta: ele sequestrou a Aline. E eu não tenho provas, mas eu tenho certeza que foi ele. Eu sei que não tem como prender ele sem provas, mas eu quero fazer outra denúncia. Uma que faça ele nunca mais conseguir sair da cadeia e que vai tirar todo o poder e influência que ele tem na região. Talvez dessa forma a gente consiga fazer ele falar onde tá a Aline. Tem uma coisa sobre ele que você não sabe, e eu acho que isso vai ser o suficiente para acabar com todos os planos dele. Isso vai custar toda a fortuna dos La Selva, o poder e a imagem da família. Vai destruir tudo, mas é necessário. Marino fica curioso e pergunta: nossa, Caio, mas é tão sério assim? E Caio fala: eu tenho que parar o meu pai, então eu decidi ir fundo nas sujeiras dele e desmascarar tudo o que ele já fez de errado. A começar pela morte do Samuel, o ex-marido da Aline. Eu tava lá. Eu vi o Ramiro atirando a mando do meu pai. O Ramiro matou o Samuel e eu salvei a Aline. Pode marcar aí que eu dou meu testemunho. O Ramiro atirou no Samuel. Marino vai contar que com o testemunho de Caio, há uma boa chance de Antônio ser preso, mas o que realmente vai destruir o Dr. Antônio La Selva será o que virá depois.
já que Caio vai decidir expor nas mídias, contando ainda para o máximo de jornalistas possíveis, todas as sujeiras cometidas por Antônio, revelando com detalhes todos os crimes e atrocidades que seu pai cometeu por muitos anos, sendo protegido por apoiadores poderosos para continuar cometendo o máximo de crimes possíveis sem pagar por nenhum deles. Antônio será surpreendido por vários repórteres invadindo a sua casa, dizendo em choque: "Mas o que é isso aqui? Que palhaçada é essa na minha casa?" Angelina tenta avisar que tentou impedir, enquanto Caio aparece junto aos repórteres, dizendo: "E esse aqui é o dito cujo, que cometeu todos os crimes que vocês já estão sabendo." Antônio fica em choque ao ver o que o Caio fez e pergunta: "Mas o que é que você tá fazendo, seu moleque?" E Caio continua dizendo: "Podem filmar, tirar foto, que tudo que eu contei pra vocês, quem postar mais rápido nas mídias vai ficar famoso e rico, porque a matéria de jornal é forte. O doutor Antônio La Selva é o pior ser humano desse país, e se vocês investigarem bem, vão descobrir muitas coisas ainda." Caio se aproxima de seu pai e fala: "Eu não vou deixar o senhor encostar mais um dedo na Aline. Eu vou destruir essa família. Vou sacrificar tudo o que os La Selva foram um dia por sua causa. E não pense que acabou não. Seu império já tá desmoronando. Pode esperar as ligações. Acabou o patrocinador, apoiador que encobre seus crimes. Acabou seu reinado, Antônio La Selva." Deixando o pai de Petra completamente apavorado ao ver que seu pior pesadelo está se tornando realidade. Antônio diz: "Como é que é? Você teve a coragem de fazer isso com seu próprio pai?" E Caio afirma: "Primeiro que eu já disse que eu te reneguei como pai faz muito tempo. E segundo que eu sou capaz de tudo para proteger a Aline e meus 2 filhos. Até mesmo destruir o império dos La Selva." Deixando claro que o inferno de Antônio só está começando. E tem mais novidades de Terra e Paixão. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma notícia da sua novela favorita.